Você acha que o avião que dominou os céus da Coreia e de Vietnã ainda é o rei dos ataques? Muitos historiadores o chamam de a melhor máquina de guerra já construída. Mas e se eu lhe dissesse que um fantasma silencioso, nascido como avião agrícola, está pronto para substituir esse mito e redefinir o poder aéreo dos Estados Unidos? A resposta vai mudar tudo. Mas o que aconteceu quando essa nave humilde recebeu armamento de ponta? Como vimos, o lendário Skyraider foi exaltado como invencível. Agora, esse nome ressurgiu em forma de um modesto avião de pulverização e combate a incêndios. Reengenheiros o transformaram, colocando mísseis Eufire, bombas de precisão, radar avançado e sistemas criptografados de comunicação. Imagine o som estrondoso dos motores turbopropelidos, o cheiro de combustível queimado, a vibração sob a asa enquanto o avião desperta para a guerra. No dia 3 de abril de 2025, a Força Aérea recebeu o primeiro O-1K Skyraider II em Ururburto Field, Flórida. A aeronave, derivada do Airtrack Tourette 802, mantém o clássico trem de cauda, lembrando o gigantesco Skyraider original. Será que um simples avião agrícola pode realmente desafiar jets que custam centenas de milhões de dólares? A resposta está prestes a surpreender. Relembrando, o Skyraider original comandou os céus como um verdadeiro titã. Hoje, seu sucessor promete um salto de paradigma quando drones, inteligência artificial e vigilância onipresente atingem o auge. Diferente de caças que exigem pistas impecáveis e integração total com centros de comando, o Skyraider II nasce robusto, capaz de operar de pistas improvisadas. Até mesmo de campos lamacentos. Cada decolagem traz o cheiro úmido da terra, o chiado das hélices, a promessa de longa permanência no ar. Com esse perfil, ele pode permanecer sobre o alvo por horas, enquanto outros aviões desaparecem em minutos. Qual será o próximo passo desse recém-nascido guerreiro dos céus? Prepare-se, porque o futuro da guerra aérea está prestes a ser escrito diante dos seus olhos. O que acontece quando um avião agrícola simples se transforma em uma máquina de combate lendária? Prepare-se para a revelação de um novo capítulo na aviação militar com o Skyraider II. O Skyraider original, o A-1, não era apenas um avião, mas sim um ícone na aviação de ataque. No final da Segunda Guerra Mundial, a Douglas Aircraft Company criou uma aeronave destinada a operações de ataque a partir de porta-aviões, inicialmente chamada de AD-1. Durante a Guerra da Coreia, suas variantes foram amplamente utilizadas pela Marinha e pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Mas foi sobre os céus do Vietnã que o Skyraider solidificou sua fama como uma verdadeira mula de carga, capaz de resistir a ataques e continuar voando, mesmo após suportar os maiores desafios. Com capacidade para transportar até 3.600 kg de munições, distribuídos em 15 pontos de fixação sob as asas e fuselagem, além de contar com 4 canhões de 20 mm, o Skyraider se destacava por sua incrível resistência e autonomia. Enquanto jatos supersônicos podiam entrar e sair de zonas de combate em minutos, esse robusto avião permanecia no ar por horas, oferecendo suporte de fogo crucial que salvava vidas em situações extremas. A decisão de reviver o nome Skyraider não foi meramente saudosista. O modelo ET-802U foi oficialmente designado como o A-1K em 2022, com a L3 Harris como contratante principal. Essa designação representava uma atualização do querido A-1, que agora renascia para enfrentar um novo cenário de guerra, onde a adaptabilidade e a autossuficiência são mais essenciais do que nunca. O OA-1K, assim como seu antecessor, é um pequeno e ágil avião de ataque. Ele mantém o recurso do rodinho, que possibilita decolar em pistas curtas ou até mesmo em terrenos rudimentares. Essa característica irá revolucionar o modo como operações aéreas são realizadas em áreas rurais ou em regiões devastadas por conflitos, onde a infraestrutura tradicional simplesmente não existe. A pergunta que fica é: o que mais o Skyraider II poderá realizar nos próximos conflitos? Resumo da parte anterior: o OA-1K, como seu antecessor, é compacto e ágil, equipado com um pequeno roda de cauda que lhe permite decolar e pousar em pistas curtas ou até mesmo sem pista alguma. Narrativa: imagine o rugido do motor turbopropagador cortando o ar frio da madrugada, enquanto o cheiro de diesel se mistura ao aroma úmido da terra batida.
O OA-1K não precisa de um aeroporto de concreto, basta um trecho plano de solo quase nivelado para ganhar velocidade, levantar voo e escapar das sombras de um campo de batalha. Mas será que essa simplicidade esconde um poder devastador? A grande vantagem está justamente na capacidade de operar onde nenhum avião tradicional ousa. Em regiões rurais devastadas pela guerra, onde pistas de pouso foram pulverizadas, o pequeno avião se transforma em um fantasma que surge de estradas de terra, de trilhas de fazenda ou até de autovias vazias, aterrissando com um leve estalo de pneus sobre o asfalto gasto. Essa versatilidade redefine a logística de combate. Tropas isoladas podem receber apoio aéreo sem precisar esperar por equipes de engenharia ou infraestrutura pesada. Mas o que realmente diferencia o OA-1K não é apenas sua habilidade de usar qualquer terreno, e sim a surpreendente metamorfose de um avião agrícola a um verdadeiro arsenal de guerra. Quando a L-3 Harris e a Air Tractor iniciaram a militarização, não partiram do zero. O mesmo casco que há anos pulverizava plantações de coca, enfrentando tiros de fuzis de cartéis enquanto reduzia a produção de drogas, já possuía armadura balística capaz de absorver pequenos projéteis, deixando apenas leves amassados na fuselagem. O cockpit, construído com uma estrutura tubular de aço, funciona como uma gaiola de proteção, sustentando todo o peso da aeronave e garantindo a sobrevivência do piloto em ambientes hostis. As novas especificações físicas revelam um projeto feito para missões imprevisíveis. Vazia, a máquina pesa 7.800 libras, porém, com carga máxima chega a 16.000 libras, permitindo transportar cerca de 6.000 libras de carga útil, combustível, munições e sofisticados pacotes de sensores, o que equivale ao que muitos caças carregam. O reservatório de combustível, impressionante 740 galões distribuídos entre asas e fuselagem, confere ao OA-1K a capacidade mais valorizada nos conflitos modernos, a persistência. A L-3 Harris estima que, com a carga de combate típica, o avião pode voar até 200 milhas de distância e permanecer sobre o alvo por até 6 horas, algo que poucos aviões de combate conseguem alcançar, pois a maioria mede sua eficácia em minutos, não em horas. Essa autonomia prolongada transforma a realidade das forças de operações especiais. Imagine um pequeno grupo de soldados isolados nas montanhas, aguardando apoio aéreo, o som ritmado dos hélices do OA-1K ao se aproximar, a vibração de seu motor ao pairar sobre a zona, a sensação de segurança que só um céu vigilante pode proporcionar. Cada minuto adicional no ar pode ser a diferença entre o sucesso da missão e o completo desastre. Mas a verdadeira reviravolta ainda está por vir. O mesmo avião que antes lançava ganilhões de pesticida agora pode arremessar mísseis Eufire, foguetes guiados de 70 mm, bombas de 500 libras, e possivelmente, torres de lançamento capazes de disparar drones de ataque ou mísseis de longo alcance. Essa versatilidade levanta uma questão inquietante. Até onde o OA-1K pode evoluir antes de se tornar uma ameaça tão decisiva que mude o equilíbrio de poder no Pacífico? Gancho final. Se um avião que começou como pulverizador de plantações pode se transformar na arma que redefinirá o futuro das guerras, qual será o próximo passo dessa máquina, e quem ousará controlá-la? Será que um avião de pulverização de sementes pode mudar o rumo das guerras modernas? A primeira parte revelou que o OA-1K, nascido como um simples pulverizador agrícola, ganhou asas de combate ao ser equipado com mísseis Eufire, bombas guiadas e um radar criptografado. Agora, na segunda parte, retomamos a história. O avião carrega até 6.000 libras de carga útil, equivalentes ao que muitos caças transportam, e possui um reservatório de 740 galões de combustível, distribuído entre as asas e o fuselagem, conferindo-lhe a capacidade mais valiosa nos campos de batalha atuais, a persistência. Com essa autonomia, a L-3 Harris afirma que o Skyraider II pode decolar rumo a áreas situadas a até 200 milhas de distância e permanecer pairando por até 6 horas carregando um típico conjunto de combate. Enquanto a maioria das máquinas de guerra mede seu tempo sobre o alvo em minutos, este carrasco de metal vive em horas. Imagine as forças de operações especiais, escondidas atrás das linhas inimigas ou isoladas em regiões remotas, sentindo o ronco constante dos motores acima deles. O cheiro de combustível quente e o leve pulso de vibração no casco dão a sensação de um escudo protetor.
Essa presença prolongada pode ser a diferença entre completar a missão ou assistir ao colapso total. Mas a verdadeira reviravolta ainda não apareceu. O Skyraider II não só sobrevoa por longas horas, como também impunha um arsenal equilibrado que entrega socos poderosos dentro dos limites de peso. São 10 pontos de fixação externos, 2 na linha central e 8 sob as asas, capazes de alojar uma gama variada de armamentos guiados e não guiados. Entre eles estão os mísseis AGM-114 Eufire, os foguetes laser guiados APKWS-2 de 70 mm, e as bombas laser guiadas GBU-12 de 500 libras. Os engenheiros ainda planejam pods personalizados que permitirão o lançamento de carregamentos por tubos de lançamento comuns, CLT, incluindo mísseis de precisão e drones lançados a partir do ar. Essa capacidade de fogo rivaliza com a de aeronaves muito maiores e mais caras, mantendo, porém, a flexibilidade para se adaptar a qualquer missão. Entretanto, a evolução não para por aí. Em 2023, a L3 Harris projetou carregamentos ainda mais audaciosos, mísseis AGM-84 Harpoons e o míssil de longo alcance AGM-158B JAS-ER. Enquanto o Harpoon nasce como arma antinavio lançada do ar, o JAS-ER permite ataques a alvos a centenas de milhas, transformando o modesto pulverizador em uma plataforma de ataque à distância. Se equipado com esses projéteis, o Skyraider II poderia deixar de ser apenas um caça-leve para se tornar uma ameaça naval no Pacífico, capaz de alcançar alvos marítimos sem sequer cruzar a linha do horizonte. Mas qual será o próximo passo desse gigante silencioso? A resposta está escondida nos próximos desenvolvimentos, onde drones lançados a partir do céu podem criar enxames de vigilância e ataque, mudando novamente a natureza da guerra aérea. O que ainda não sabemos é até onde a combinação de resistência, autonomia e fogo devastador levará ao futuro dos conflitos. Resumo da parte anterior. A capacidade do JAS-ER permite que o Skyraider II atinja alvos a centenas de milhas. Essa mudança transforma o simples pulverizador de lavouras em uma plataforma de ataque de longo alcance, pronta para ameaçar navios no Pacífico. Mas o que mais está por trás dessa evolução? Gancho. Você consegue imaginar um avião agrícola que, em poucos minutos, se transforma no mais temido caçador naval? Resumo da parte presente. O Skyraider II ganha sensores múltiplos e drones lançáveis, criando um porta-aviões de drones nos céus. O que acontece quando esses olhos eletrônicos começam a voltar no tempo para analisar alvos? Gancho. Como seria ter um avião que vê o futuro e lança enxames de robôs contra o inimigo? A história começa em um campo de algodão. O cheiro de terra úmida invade a cabine. O motor rumina, vibra sob as asas. De repente, a missão muda. O piloto sente o calor de um novo propósito. O projeto instalou 4 scanners. 2 turrets de 20 polegadas, um de 15 polegadas, todos da marca Eu-3 O quarto sensor, um radar da Thales, opera em um espectro totalmente diferente, garantindo redundância. Segundo Buck Walker, pioneiro do programa, esses dispositivos criam camadas de vigilância. Eles podem voltar no tempo e rever imagens antigas de alvos, como se o avião tivesse memória fotográfica. Os sensores convergem para um sistema de processamento de vídeo assistido por inteligência artificial. A inteligência artificial recebe dados de todos os sensores, identifica objetos nos feeds e os arquiva. O operador pode pedir à inteligência artificial para focar em um veículo específico ou em um prédio urbano, reduzindo a sobrecarga de informações. Essa capacidade de vigilância muda o jogo. Não se trata apenas de disparar mísseis, mas de observar, analisar e decidir em tempo real. Mas a verdadeira revolução vai além de armas e sensores. O Skyraider II foi pensado para ser desmontado em 6 horas, encaixado num C-17 e remontado em um dia. Essa flexibilidade de implantação permite que ele apareça em qualquer teatro, sem precisar de pistas longas ou infraestrutura pesada. Imagine um avião que, ao pousar em uma estrada de terra, já está pronto para lançar enxames de drones. Cada drone pode patrulhar, interferir eletronicamente ou atacar alvos discretos.
O potencial de carga inclui mísseis AIGEM-80E4 antinavio e AIGEM-150E8B Jaisenir, além de bombas guiadas e foguetes. Com 7.800 libras vazias e até 10.600 libras de carga útil, o Skyraider II transporta mais que muitos caças. Seu tanque comporta 740 galões de combustível, permitindo voos de até 200 milhas e 6 horas de permanência sobre o alvo. Agora, ao ouvir o ronco dos motores e o brilho das luzes de pouso, a pergunta persiste: até onde essa máquina versátil pode chegar quando a próxima geração de armamentos e drones for integrada? Cliffhanger. O próximo passo pode transformar o Skyraider II no verdadeiro Senhor dos Céus, dominando não só o ar, mas também o futuro da guerra. O que virá depois? Resumo da parte anterior. O novo Skyraider reduz a sobrecarga de informações ao permitir que a inteligência artificial foque em um único alvo, como um veículo ou um prédio. Sua capacidade mais revolucionária não são as armas ou sensores, mas a flexibilidade de implantação. Imagine uma aeronave que se desmonta em 6 horas, se encaixa num cargueiro C-17 e reaparece pronta para o combate em menos de 48 horas. O que isso significa para o poder projetado dos Estados Unidos? O Skyraider II foi projetado para uma implantação relâmpago. Em campo, a equipe desmonta o avião em 6 horas, o embarca num C-17 e o transporta para qualquer ponto onde o cargueiro possa pousar. Lá, a montagem leva apenas um dia. Em poucas horas, o motor turbo-hélice ronrona, o cheiro de combustível se mistura ao ar úmido da madrugada, e a aeronave está pronta para voar. Essa agilidade elimina a necessidade de grandes bases, de combustível para voos de cruzeiro ou de um porta-aviões dedicado. Em vez disso, um simples campo de terra firme ou até mesmo um trecho de rodovia pode servir de pista de decolagem. A diferença é brutal. Enquanto caças modernos exigem semanas de preparação, infraestrutura pesada e equipes de logística que contam com dezenas de pessoas, o Skyraider II pode ser levado a qualquer base aliada, montado durante a noite e lançar seu primeiro ataque 2 dias depois da chegada. Essa rapidez transforma a capacidade de resposta dos Estados Unidos, permitindo intervenções quase instantâneas em crises globais. Mas quais são os limites de um avião tão pequeno? A verdade é que o Skyraider II não pretende ser furtivo nem resistir a mísseis avançados. Seu escudo é a agilidade e a capacidade de operar em pistas improvisadas. Em ambientes onde a principal ameaça são tiros de fuzil e explosivos improvisados, ele prospera. Ele carrega até 6.000 libras de carga útil, comparável a muitos caças, e pode permanecer no ar por até 6 horas, graças ao tanque de 740 galões distribuído entre asas e fuselagem. A pergunta que paira no ar: será que um corta-grão militarizado pode substituir, ao menos parcialmente, os jets caros e vulneráveis? A resposta ainda está no horizonte, mas uma coisa é certa: o Skyraider II desponta como um divisor de águas, pronto para mudar as regras do combate aéreo. Continua. A ameaça que o Skyraider enfrenta ainda vem de fogo leve e explosivos improvisados, não de mísseis sofisticados nem de caças furtivos. Essa limitação ecoa no projeto atual, que quase não tem recursos de invisibilidade e só resiste a armas de pequeno calibre. Você sabia que um avião antigo pode se transformar no herói secreto das guerras modernas? Imagine o ronco de um motor a turbina, o cheiro de combustível queimado misturado ao vapor de terra úmida, enquanto pilotos solitários carregam um arsenal que antes só existia em bases secretas. O novo Skyraider II surgiu de um simples avião agrícola, reconfigurado com mísseis Hellfire, AGM-114 e sensores de última geração. Em 3 de abril de 2025, o Comando de Operações Especiais recebeu a primeira unidade, o OA-1 kg Skyraider II, nas pistas de Ururburto, Flórida. O que parecia ser apenas um batedor de campos agora carrega o peso de uma nova era. Mas será que essa evolução será suficiente quando o céu se fechar? No resumo anterior, vimos a mudança de um batedor de lavouras para uma máquina de combate. Agora, o próximo capítulo revela um detalhe que poucos esperavam: a autonomia que transforma o céu em um campo de batalha de horas, não de minutos. A caixa de combustível comporta 740 galões, o suficiente para voar até 200 milhas e pairar por 6 horas, enquanto o motor vibra, o ar frio cutuca a pele dos operadores.
Com 7.800 libras vazias e 16.000 libras de peso máximo, o avião pode levar até 6.000 libras de carga, equiparável ao que muitos caças modernos transportam. 10 pontos duros, 2 na linha central e 8 nas asas. Permitem montar a APQ-S2, GBU-12 e até os futuros AGEM-84 Harpoons ou AGEM-158B Jacer. Quando o combustível se esgota, a missão ainda continua. Relembrando o último trecho, a comunicação foi o foco. Antes, 21 soldados coordenavam um único ataque. Agora, a proposta é que o próprio Skiraider se torne o cérebro da operação. Como seria se o avião decidisse sozinho onde mirar, enquanto o piloto sente apenas o pulso do motor? O novo conjunto de comunicações, pensado pela Eu-3 Harris, integra 4 scanners visuais e um radar Thales, todos alimentados por um sistema de vídeo assistido por inteligência artificial que filtra alvos em tempo real. Cada clique do botão gera sons de cliques eletrônicos, luzes piscando como faróis numa neblina densa. Se o céu se tornar hostil, o que acontecerá com essa autonomia? A parte anterior destacou a dependência de apoio terrestre. Agora, a questão que paira no ar é o futuro do programa. O plano original de 75 unidades caiu para 62 no orçamento de 2025 e, depois, para apenas 45 até 2028. Será que esse corte vai transformar o Skiraider em um mito esquecido ou em a última linha de defesa em conflitos de guerrilha? Enquanto as decisões são tomadas em salas silenciosas, o rugido dos motores continua a ecoar nos campos de treinamento, lembrando que, mesmo sem furtividade, a simples presença de um avião robusto pode mudar o cheiro da guerra. O que resta esperar quando a próxima tempestade de pólvora surgir no horizonte? A história do Skiraider, uma pequena, mas lendária aeronave que participou das guerras da Coreia e do Vietnã, é impressionante. Ele foi aclamado por muitos analistas militares como a melhor aeronave de ataque já feita. Mas, nos dias atuais, uma nova aeronave de ataque está pronta para substituir essa lenda e solidificar os Estados Unidos como a força aérea mais versátil e capaz. Chamemos de a sequência. Ou de da atualização. Ou ainda, de Skiraider II. Esta nova versão, que tem suas raízes em um simples avião agrícola projetado para pulverização de culturas e combate a incêndios, foi reestruturada e equipada com mísseis Eufire, bombas de precisão e sistemas avançados de radar e comunicação criptografada. Em 3 de abril de 2025, o Comando de Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos recebeu oficialmente seu primeiro OA-1 Skiraider II em Urur Burnfield, na Flórida. Essa reinvenção do nome de uma aeronave icônica das guerras mais controversas da América promete transformar as estratégias das forças de operações especiais. O OA-1K, baseado no popular Airtrack Tourette 802, é um design que, apesar de modesto, representa uma evolução notável no pensamento militar, especialmente em uma era dominada por drones e vigilância eletrônica. O Skiraider original fez história, definindo papéis para aeronaves de ataque. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Douglas Aircraft Company deu vida ao A-1, uma aeronave de ataque nativa de porta-aviões que foi amplamente utilizada pela Marinha e pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos na Guerra da Coreia e, posteriormente, na Guerra do Vietnã, onde construiu uma reputação como um cavalo de batalha indestrutível. Sua habilidade em suportar intensos combates e proporcionar suporte aéreo sustentado salvou muitas vidas. Agora, com a modernização, o Skiraider II está posicionado não apenas para relembrar essas conquistas, mas para criar novas oportunidades no campo de batalha. Com uma estrutura robusta que permite operação em quase qualquer condição, ele desafia o padrão das aeronaves caras e dependentes de infraestrutura complexa. Porém, não está tudo a mil maravilhas para o Skiraider II. Embora tenha despertado interesse internacional e esteja sendo desenvolvido em colaboração com aliados, as demandas financeiras nos Estados Unidos estão pressionando as operações. O SOCOM inicialmente planejava adquirir 75 aeronaves, mas o orçamento de 2025 previu uma redução para 62. Depois, novos cortes reduzem o número para apenas 45 unidades até 2028. Na sua essência, essa situação revela um ciclo desafiador. Com a diminuição da produção, os custos por unidade aumentam,
dificultando a competitividade em relação a alternativas mais acessíveis, como o Super Tucano, da brasileira Embraer. Contudo, o interesse global no Skyraider II persiste, com a L3 Harris recebendo aprovações para exportação para diversas nações que precisam de capacidades adequadas para operações em áreas rurais. Agora, surge a dúvida: a revolução aérea prometida pelo Skyraider II será suficiente para garantir seu lugar nos céus do futuro? E se o destino das aeronaves militares depende não apenas da inovação, mas também de decisões orçamentárias imprevistas? Estamos apenas começando a ver como essa poderosa máquina irá enfrentar os desafios e, possivelmente, mudar o rumo da guerra moderna. O que você acha? O Skyraider II conseguirá conquistar o espaço que seu antecessor deixou? A saga dessa aeronave ainda está longe de terminar. O Skyraider II é um aviador lendário renascente, um pequeno, mas poderoso avião que já fez história nas guerras da Coreia e do Vietnã. Os analistas militares não têm dúvida, ele é considerado um dos melhores caça-bombardeiros de todos os tempos. Contudo, no horizonte, uma nova aeronave, pronta para desafiar essa reputação, emerge como um verdadeiro substituto, um upgrade. O que acontece quando um simples avião agrícola se transforma em uma poderosa máquina de combate? Ao longo de sua jornada, de um modesto avião de pulverização de culturas a um robusto sistema de armamento, o Skyraider II foi equipado com mísseis Eufire, bombas de precisão, radar e sistemas de comunicação criptografados. Em 3 de abril de 2025, o Comando de Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos aceitou a entrega do primeiro OA-1K Skyraider II. Esta nova versão não é apenas um retorno ao passado, mas uma reinvenção que pode alterar a forma como as forças de operações especiais atuam em campos de batalha modernos. Pense na imagem da sua decolagem, um avião que, mesmo não sendo um jato supersônico, traz consigo uma resistência e versatilidade impressionantes. Com a capacidade de voar por horas, enquanto fornece suporte aéreo ininterrupto, o Skyraider II se destaca pela sua diferença. Ele carrega uma carga de até 2.700 quilos, um impressionante feito para um avião de suas dimensões. Agora, vamos voltar no tempo por um instante, a primeira vez que um Skyraider cortou os céus durante a Guerra do Vietnã. O som dos motores vibra no ar. Os helicópteros giram à distância. E o cheiro de pólvora enche as narinas dos soldados no solo. O Skyraider é uma visão digna de um filme de ação, quando a batalha em terra precisa do suporte de um gigante. Vamos nos interrogar, será que essa nova versão conseguirá superar os drones que estão dominando os céus? Com a crescente demanda internacional, a L3 Harris decidiu aumentar a produção de forma significativa, mirando na exportação para aliados. Mas esta aposta internacional pode representar um desafio, dado que os drones modernos, como o MQ-9 Reaper, desempenham papéis tradicionais de aeronaves de ataque com um custo potencialmente menor e minimizando riscos humanos. Apesar de os drones não apresentarem o risco de vida, os pilotos humanos têm a capacidade de tomar decisões táticas complexas em tempo real e se adaptar rapidamente a situações em constante mudança. Para as atividades de paz na África e missões de segurança de fronteira, as habilidades do Skyraider II em guerras rurais se revelam ideais. Assim, o Skyraider II pode ser mais que um retorno, ele é um símbolo de resistência, versatilidade e inovação no campo de batalha moderno. E a pergunta que deixa no ar é: conseguirá ele, num mundo dominado por drones, recuperar o seu espaço e provar que a pilotagem humana ainda é indispensável? A nova versão do lendário avião Skyraider, conhecido por seu desempenho nas guerras da Coreia e do Vietnã, agora se transforma em um novo ícone militar. Algumas análises apontam que ele pode estar prestes a perder seu título de melhor aeronave de ataque para o inovador OA-1K Skyraider II, que promete solidificar o domínio aéreo americano. Mas como esse avião, que começou sua vida como um humilde avião agrícola, se tornou uma máquina de guerra moderna? Em 3 de abril de 2025, o Comando das Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos recebeu seu primeiro Skyraider II, rebatizado e adaptado. O novo avião é uma versão militarizada do popular ET-802, com características que possibilitam operações em condições adversas, sem a necessidade de pistas extensas. Imagine poder decolar de qualquer lugar, em terreno rural,
sem complicações. A verdadeira revolução do Skyraider II está em sua impressionante capacidade de operar longos períodos sobre áreas de combate. Com um tanque que comporta 740 galões de combustível, pode permanecer no ar por até 6 horas, uma vantagem vital em missões de apoio. Isso é inimaginável para veículos modernos que mal conseguem se manter na área de combate por minutos. Mas a verdadeira questão é: conseguirá ele provar sua relevância em conflitos no vasto Oceano Pacífico, especialmente em relação às sofisticadas defesas aéreas da China? Os pilotos humanos ainda trazem um aspecto insubstituível. Eles podem decidir taticamente em tempo real, adaptando-se rapidamente às situações. O apoio de um piloto humano é um recurso valorizado por aqueles em combate. No entanto, o maior desafio para o Skyraider II está à frente. Para se destacar em um cenário de conflitos de alta complexidade, é necessária uma abordagem inovadora. O conceito de efetos lançados pode ser o caminho, permitindo que o Skyraider II funcione como uma plataforma de lançamento para drones ou mísseis de longo alcance, mantendo a segurança à distância das defesas inimigas. A questão que paira no ar é: essa reinventada aeronave pode mesmo desafiar adversários tão formidáveis? A discussão sobre o futuro do poder militar americano se intensifica, com 2 caminhos claramente delineados, um voltado para a eficácia dos drones, e outro ainda comprometido com a projeção de força por meio de porta-aviões. O Skyraider II é mais que um novo avião, é um símbolo de uma nova era na guerra moderna, onde tradição e inovação se encontram para reescrever regras de combate. O equilíbrio entre essas duas filosofias pode ser, na verdade, a chave para o futuro do arsenal aéreo americano. Você acredita que um avião de pulverização, criado para apagar incêndios no campo, pode virar a chave da guerra aérea e superar jatos que custam centenas de milhões? Imagine um turbopropulsor que voa 200 milhas de distância, paira sobre o alvo por até 6 horas ininterruptas, carregando bombas de 500 libras, mísseis Eufire e até foguetes guiados, tudo a partir de uma pista de terra batida. Essa é a realidade do Skyraider II, e ela pode mudar tudo o que conhecemos sobre poder aéreo. Resumo da parte anterior: o futuro da força militar americana está dividido entre drones menores, de baixo custo, e a projeção de força tradicional dos porta-aviões. A verdade parece estar no meio desse caminho. O Skyraider II combina a mobilidade instantânea em terrenos adversos com vigilância prolongada, algo que a Força Aérea não via há décadas. Seu peso vazio é de 7.800 libras, podendo alcançar 16.000 libras ao máximo, permitindo carregar cerca de 6.000 libras de carga, equivalente ao que muitos caças transportam. Com 740 galões de combustível distribuídos nas asas e fuselagem, ele garante autonomia para o voo de longa duração, tornando-se um óleo no céu que permanece por horas enquanto outros aviões mal chegam a minutos. Seu design modular, desenvolvido pela L3 Harris, permite adaptar rapidamente sensores e armamentos às necessidades da missão, garantindo que cada voo seja perfeitamente ajustado ao objetivo. Mas surge a pergunta que ninguém quer responder: como esse batedor de campo vai se portar frente aos sofisticados sistemas de defesa antiaérea da China, espalhados por milhares de quilômetros no Pacífico? Se conseguir provar sua relevância em confrontos de alta tecnologia, o Skyraider II pode ser equipado com mísseis antinavio AGM-84 Harpoon ou com JAS-R, estendendo seu alcance para centenas de milhas e transformando-o em uma ameaça naval inesperada. Essa capacidade de lançar efeitos permitiria que ele operasse fora do alcance das defesas inimigas, entregando drones ou munições de longo alcance. E então, num giro inesperado, engenheiros revelaram um compartimento secreto oculto sob o compartimento de carga, um mini hangar capaz de liberar enxames de drones suicidas autonomamente, redefinindo o conceito de ataque leve e colocando o Skyraider II no centro de uma nova era de guerra multidomínio. A escolha entre manter esse gigante silencioso nas sombras ou lançá-lo ao céu pode determinar o rumo da supremacia aérea nas próximas décadas.